Então, todas as quartas-feiras nós estamos fazendo o Evangelho e nessa sequência agora nós estamos nas parábolas de Jesus, a doutrina, a luz da doutrina espírita, é esse livro aqui. Então nós estamos seguindo, né, as parábolas desse livro aqui para o nosso estudo. São vários livros de parábolas de Jesus, né? Esse daqui é de Rafael Papa. Tem mensagens de Haroldo Dutra, Raul Teixeira, Simão Pedro, Andrei Moreira e mais 20 grandes nomes. Então, ele está muito bem compilado, esse livro, está com fácil entendimento, tá? Então, a gente pegar o livrinho, qualquer um entende, qualquer um, né, pode trazer para dentro de si o ensinamento de Jesus com muita facilidade. Então vamos aproveitar esses irmãos, né, que estão plantando essa sementinha de amor, distribuindo essa sementinha de amor, né, por todos os estados, cidades, levando à população geral os conhecimentos das parábolas de Jesus. O que Jesus veio fazer aqui, né? Então hoje ficou para a gente estar estudando a parábola do semeador. É uma parábola bem curtinha, mas é uma parábola bem profunda, que faz com que a gente passe a refletir, né, o que estamos fazendo nesse plano terrestre, né, segundo as nossas obras propostas antes de encarnar. Porque antes de encarnar a gente promete tudo, né? Chega aqui, a gente começa a vacilar e às vezes perde até a oportunidade de levar o nosso compromisso em frente, né? Porque às vezes o ego atrapalha, o orgulho, falta de tempo, falta principalmente de fé e de vontade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente propôs a fazer e o que estamos fazendo. Então, lembrando que Jesus, ele não deixou nada escrito, né? Ele simplesmente falou, exemplificou, né? Orientou a cada um de nós o poder do amor, do perdão, da caridade, fez da sua vida um ato, um apostolado, né? Em nome do nosso Pai Celestial. Ele, nosso irmão maior, que poderia, antes de ir para a cruz, usar seus poderes e não passar por tanto sofrimento, né? Mas ele fez questão de que fosse cumprido os propósitos de Deus. O que ele prometeu, ele veio e cumpriu, né? Embora teve uma passagem que ele pede para que Deus afastasse o cálice dele. Afasta de mim esse cálice, Pai. Por quê? Porque o sofrimento era muito grande. Ah, mas será que Jesus na cruz não fez alguma coisa para não sentir dor? Não, não fez. Pelo contrário, a cruz dele, eu não sei se vocês já leram em algum lugar, ela já veio com os furos para os pregos enormes que pregaram Jesus na cruz. Só que de um lado fizeram furo com a medida do braço de Jesus, do outro lado não dava medida. E daí o que eles fizeram? Colocaram Jesus na cruz, pregou a mão direita e a mão esquerda eles puxaram com uma corda até chegar para dar o furo na cruz. Que arrebentou tudo, deslocou toda essa parte de Jesus que chegava a ver os buracos que ficaram dentro dele. Bom, como se não bastasse, foram pregar os pés, também não davam comprimento. O que eles fizeram? Amarraram o pé, puxaram até dar a altura do prego, né? E onde colocaram esse prego no pé de Jesus, que é uma dor horrível, horrível. E ele suportou tudo ali, né? Eu estou dizendo isso porque para a gente levar em frente o legado de Jesus, sem medo, sem vergonha, né? Com muita fé, né? E levar os ensinamentos desse irmão e a oportunidade desse reencarne que estamos tendo nesse momento, né? Para poder ajudar os nossos irmãos necessitados, né?
E por que Jesus fala em parábola? Falava em parábola? Porque naquela época não eram todos que estavam preparados para entender, para ouvir. Mas e agora nós já estamos? Será que nós estamos preparados? Será que ainda a gente não tem dificuldade de entender a mensagem de Jesus? Entender os ensinamentos, o propósito de Jesus aqui nesse plano? Então, como eu falei, é uma parábola curta, mas é uma parábola de muita, muita, muita reflexão, né? E as parábolas que Jesus fez, o que ele fazia? Se ele estava na beira do rio, ele fazia do pescador, né? Se ele estava num lugar que a pessoa era muito rica, ele fazia do rico. E assim ele foi fazendo as parábolas de acordo com os grupos que ele chegava no momento, para que as pessoas pudessem entender e pudessem aceitar, né? E vamos começar a ler. Parábola do semeador. Quem fez essa reflexão aqui foi Ana Guimarães. Tô vendo que as letrinhas estão dançando. Eis que o Senhor semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se e por não ter raiz secou. Outra ainda caiu em espinhos, os espinhos cresceram e abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, que ouça. Essa parábola está em Mateus 13, versículo de 1 a 9, e também em Marcos 4, versículo 3, 9, e de Lucas 8:44.5. Por que só desses 3 evangelistas? Porque João, na época, João tinha um outro entendimento, uma outra maneira de falar, de passar o evangelho para a gente. Por isso que semelhantes são esses 3. Por isso que foi feita a análise só dos 3, né? Aí a gente para pensar, quem é o semeador? Jesus, né? Que é a semente? A semente é a palavra do reino, a palavra de Deus, de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, né? E solo os que ouviram e os que ouvem nesse momento, né? De acordo com o seu grau de evolução, os ensinamentos de Jesus. Por isso que eu digo, será que estamos preparados já para entendimento total dos ensinamentos de Jesus? Eu acho que aqui a gente já pode dizer que sim, né? Estamos nos esforçando, estamos estudando, a maioria aqui vem toda quarta-feira, né? Segue o evangelho direitinho, recebe o passe, leva a água fluidificada para casa, faz as preces, direcionando a tantos e tantos necessitados. Então eu acho que a gente está caminhando, né? Mas a gente não pode deixar também o ego falar mais alto do que as nossas atitudes, né? Porque eu vou no centro, eu sou santa, jamais, não é? Então todos nós temos as nossas falhas, a nossa ignorância e as nossas limitações. E Jesus, ele veio para, através do seu amor, né, ensinar o amor, a caridade e o perdão, e também para unir as nações. Ele queria unir, ele não queria separar, né? Mas ainda existe separação, ainda existe preconceito, ainda existe briga, ainda existe ódio. Então nós temos que trabalhar, nos colocar à disposição de Jesus, né, para ajudá-lo nessa obra. Estamos em evolução,
Quanto a isso, não resta a menor dúvida. Caminhamos a passo rápido no desbravamento do copial da tecnologia que deslumbra o homem. É o ideal de evolução? O tempo, todavia, dirá. Por enquanto, aguardemos. E esse aguardar não significa estacionamento improdutivo, mas sim prosseguir na busca do entendimento dos projetos de Jesus a nosso respeito. Impossível que o idealizador da vida planetária tivesse deixado uma mensagem tão somente para a sociedade daquele tempo, sabendo que a ampulheta continuaria a despejar a areia dos erros sobre o mundo em transformações, sua mensagem é eterna e imperecível. Então, até nos dias de hoje, a gente encontra dificuldade para entender, né, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Estamos ainda caminhando para isso. Mas ainda, graças a Deus, temos a nossa fé e a nossa força de vontade, né? As parábolas de Jesus têm significado moralizador, claro, todavia não podemos olvidar que significam também um estágio de entendimento e luz. Por conseguinte, despertemos para a necessidade de continuarmos a buscar nossos caminhos para o esclarecimento dos seus postulados. Não quer dizer que vamos fechar a busca, vamos apenas ampliá-la. Um dia, o semeador saiu a semear. Sempre gostei dessa parábola, talvez o que tenha sido das primeiras lições evangélicas que ouvi ser estudada pelo grupo juvenil e a que me filiei quando me tornei espírita há 60 anos. A priori, pensava nas sementes lançadas ao vento pelas divinas mãos do Senhor Jesus, na maneira que encontrava o solo do coração a recebê-las. Entristecia-me saber que no meu coração não havia preparado convenientemente para essa sementeira. Tanta vez tentei comparar os frutos do meu comportamento com o tipo de semente que havia recebido. O Evangelho é, pois, um caminho que nos direciona àquele que se afirmou no caminho. Antônio Vieira, um notável orador sacro, fez a indagação: por que no passado poucos convertiam tantos e hoje tantos convertem tão poucos? Olha onde a gente deixa de trabalhar, né? A gente não leva o ensinamento para o outro. Antigamente era maior a ajuda. Agora, com tanta tecnologia, né? com tanta facilidade, a gente deixa um pouquinho de lado isso daí, né? Então, é a nossa obrigação de ajudar na evangelização. É realmente algo a se pensar. Talvez sintamos a ausência da nobreza de um Paulo, da grandeza de um Estevão ou a simplicidade de um Pedro. Não importa, seja o que for, sabemos hoje a importância do semeador, pois a semente continua límpida e pura. Semear não é uma aventura aleatória. O homem do campo arroteia a terra e escolhe com cautela a semente que vai lançar, na esperança de boa e farta colheita. O semeador do Evangelho analisa o terreno do próprio coração para saber que tipo de frutos produz, pois lá sairão as sementes que irá lançar aos famintos de luz. Então a gente tem que olhar primeiro para dentro da gente, né, para ver qual é a semente que a gente vai lançar, né? Qual é o propósito do meu trabalho? Então não é eu sair também pregando, não, falando, ordenando, fazendo, apontando, e esquecendo de olhar para dentro de mim. Então o exemplo começa do meu coração, nas minhas atitudes. E só com atitudes, né? Só com exemplos que a gente evangeliza o outro. Às vezes a palavra não toca tanto o outro como a nossa maneira de ser, né? E a gente tem que ficar alerta. O poema sobre o reino de Deus foi composto e cantado por Nosso Senhor, e temos certeza, prossegue repetido pela brisa do tempo, que não nos deixe esquecê-lo, aceitando assim a palavra abalizada do Mestre Vieira.
Os que se colocam na posição de semeadores não se preocupem com o tipo de terreno que ouvem e recebem a semente. Porém, resguardem e vigiem o próprio coração, a fim de designá-lo para que não deteriorem as sementes que vão semear. Então, não precisa se preocupar, né? A quem a gente vai levar a nossa palavra. Nós temos que ir e fazer, né? E sempre tomando conta do nosso coração, sempre seguindo os propósitos de Jesus, né? Jesus, no Evangelho 24 do Livro dos Espíritos, né? Não coloque a candeia embaixo do alqueire, ele deixou bem claro, né? Para a gente não esconder a nossa candeia, né? Que eram candeias, lamparinas que eram usadas antigamente, né? Alqueire era um cesto de vime ou de barro que eles usavam para medida, né? E candeeiro era num canto da sala que tinha uma espécie de uma coluna onde se colocava uma vela para que fossem feitas as reuniões à noite. Bom, por que desse evangelho? Porque esse evangelho ele nos alerta que devemos cumprir o nosso compromisso, cumprir a nossa meta, né? Ajudar Jesus em sua obra, não esconder os nossos talentos, né? Ah, mas eu não sei levar para as pessoas em palavras. Eu acabei de ver agora na hora do almoço na televisão um grupo de senhorinhas que elas fazem, aqui também tem, né? Mas ainda são poucos essas ONGs. E elas ficam fazendo tricô e crochê para entregar para os pobres, principalmente agora para o frio, né? Aí foi perguntado para uma senhora por que ela fazia isso. Ela falou, porque enquanto nós estamos fazendo, cada ponto do tricô, cada ponto do crochê que a gente faz, a gente coloca uma energia positiva, uma prece para aquele que receber essa blusa, essa meia, esse chapeuzinho, receba em forma de oração, né, essa doação que estamos fazendo com muito amor, né? Eu achei lindíssimo, gente, porque eu tinha separado esse evangelho, né? Liga a televisão, uma mensagem dessa, né? Então não é só com palavras que você evangeliza, né? Com amor, com dedicação, com doação, né? Socorrendo, amparando os meus irmãos necessitados. E a gente nessa vida corrida, a gente está deixando um pouco de lado, né, esse tipo de trabalho. De levar uma roupa para um alimento para outro, né? Visitar doentes, então, eu pelo menos, há quanto tempo não faço. E era obrigação da gente estar fazendo, né? Mas por hora, como falou essa senhorinha, né? Cada ponto do tricô eu coloco ali a minha oração. Né? Então vamos fazer do nosso tricô, né, do nosso pontinho, um meio de enviarmos orações, enviarmos ajuda a tantos que necessitam. Ouvir um companheiro, né, às vezes desabafar no telefone, né? Dar um banho num doente, isso daí nunca mais a gente fez. Parece que caiu de moda, né? Socorrer um enfermo, banhar o enfermo, dar uma sopa para o enfermo, a gente não faz mais, né? Bom, eu pelo menos, gente, eu estou falando por mim, né? Não estou dizendo, você pode ser que tenha aqui alguém que sempre faz isso e calado, né? A gente não precisa soprar aos ventos o que a gente faz, né? Mas é uma maneira de lembrar, né? O que Jesus pede a cada um de nós, o que Jesus veio nos ensinar. E agora o nosso coração que vai dizer qual é o terreno, se é de pedra, se é de espinho, qual é o terreno que nós temos para receber a semente de Deus, de Jesus, antes de multiplicar essa semente, né? Eu vou fazer uma proposta para todos nós. Vamos imaginar nesse momento que Jesus está aqui com um saquinho de sementes na mão.
pedindo ajuda e a colaboração de cada um de nós. Vamos então pegando esse saquinho, guardar em nosso coração e vamos levar para casa esse saquinho de sementes. E lá vamos refletir qual é a melhor maneira de distribuir essas sementes, né? Sem julgamento, sem pensar que o outro precisa e eu não preciso. Nós não sabemos o que necessita um, o que necessita o outro a fundo, né? Vamos pegar essa sementinha e distribuir, sem se importar com o terreno. Porque às vezes num terreno espinhoso, pode haver um cantinho ali que aquela semente pode germinar, né? É a mesma coisa se eu for hoje na Cracolândia, será que pelo menos um irmão a gente não consegue tirar de lá? Às vezes consegue. Então cada um tem um tipo, cada situação é um tipo de terreno, né? Então, como eu falei, é uma parábola curta, mas é uma parábola de muita reflexão essa de Jesus, principalmente para nos alertar de fazermos a nossa parte, o nosso trabalho, né? Tempo para isso a gente tem, né? Basta se organizar e preparar, né? Para a gente poder praticar esse tipo de trabalho. E vamos então, agradecendo a Jesus, as equipes espirituais da casa, pedindo que abençoe todos os trabalhadores com muita luz, principalmente os trabalhadores que não estão bem de saúde, que possamos todos receber a visita da equipe médica à noite, levando a cada um de nós, cada um desses irmãos, o remédio e a cura que necessitam. Vamos colocando também diante de Jesus nossos familiares, nossos amigos, nossos supostos inimigos, aqueles irmãozinhos que estão desencarnando essa semana, que sejam todos recebidos no astral, com muito amor, com muito entendimento, com muita aceitação. Vamos agora pedir a Jesus que coloque suavemente sua mão em nosso coração. Vamos sentindo as mãos de Jesus em nosso coração, transbordando de luz, de carinho, de amor, aumentando a nossa fé, aumentando a nossa alegria, a nossa gratidão por estarmos aqui para ouvir essa parábola de Jesus, para participar desse humilde evangelho, para recebermos do alto o passe que necessitamos, para que as águas que aqui estão sejam fluidificadas de acordo com a necessidade de cada um. E assim vamos encerrando, agradecendo a Joana de Ângeles, a todos os mentores da casa, graças a Deus.